estarmos juntos na casa do Senhor para nos alimentarmos da sua palavra. Damos bem-vindo a todos que estão aqui presentes, os amados que nos acompanham pela transmissão. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 1, e a passagem que nós iniciamos a meditação, iniciando no verso 24 ao final do verso 29. Colossenses, capítulo 1, de 24 até o 29. Nós faremos a leitura, os irmãos acompanhem, podem ler também, e no final nós faremos uma breve oração. Então diz assim, Colossenses 1, 24 até 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, divertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Que Deus abençoe a sua palavra e realmente aplique aos nossos corações. Pai Santo, Deus de amor, de misericórdia, de bondade, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque somos realmente privilegiados. Poder estar reunidos nesse momento na tua casa, separada, Senhor, para adoração, para comunhão e também, Pai, nesse momento, para a instrução, para o alimento da tua palavra. E pedimos agora, Senhor, nessa hora, que o autor dessa palavra, que é o Santo Espírito da verdade, que ele venha ser o nosso professor, aquele que vai realmente nos ensinar, porque é ele que revela as coisas que a ti pertencem aos nossos corações e trabalha, Pai, nas nossas vidas. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra e de transformar vidas preciosas através da tua santa e bendita palavra. Então, Senhor, continua trabalhando em nossos corações. Obrigado por cada um que chegou aqui, os que tiveram possibilidades e aqueles que estão nos acompanhando, Senhor. O Senhor conhece cada vida, cada coração e nos alimenta, Senhor, nos consola, nos fortalece, nos edifica, nos desafia, Senhor, através da tua palavra, que a tua igreja receba crescimento, a edificação. Se porventura há entre nós alguém que ainda não tem salvação, ou alguém que está nos ouvindo, assistindo, que ainda não tem a salvação, é o bem mais precioso que alguém pode ter nessa vida, Senhor. Então, o Senhor, que é o autor da salvação, faça uma obra que somente o Senhor faz. E assim, Pai, glorifica o teu nome. Pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Os irmãos já estão familiarizados nesse texto. O apóstolo Paulo aqui, ele está mesmo reivindicando a sua autoridade apostólica às igrejas, de uma forma mesmo, as igrejas a qual Deus confiou a Paulo. E aqui Paulo está mostrando
a igreja, né, a autoridade que ele tem, que ele recebeu realmente de Deus. Então, vimos aqui no verso 24 e 25 que Deus foi quem deu a Paulo um ministério. Então, veio da parte de Deus, foi dado por Deus a esse homem um ministério. Então, ou seja, um apostolado, né? E Paulo realmente era um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo, chamado por Jesus, capacitado por Jesus, comissionado por Jesus, tudo pelo Senhor, vindo da parte de Deus. Então, o apóstolo verdadeiro. Também vimos que nesse ministério há as alegrias, as aflições, os ataques que o ministério recebe, né? Ataques realmente que é do inimigo de Deus, aquele que quer impedir a obra de Deus. E Paulo aqui ele menciona as alegrias no sofrimento, nas aflições, nos ataques, ou seja, e tudo isso ele fazia a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Vimos também que a atividade do ministério de Paulo era realmente dar o pleno cumprimento à palavra de Deus, aqui no finalzinho do verso 25, para dar, né, foi-me confiada, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou seja, a mensagem de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade. E Paulo fez isso muito bem, com toda fidelidade. Ele diz: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e do qual eu sou o principal. Então, a atividade do ministério de Paulo foi dar pleno conhecimento à verdade. E semana passada nós estamos na segunda parte, do verso 26 ao 27, né? Agora, Deus deu a Paulo um mistério a revelar. Então, primeiramente, Deus deu a Paulo um ministério, né, a ele a proclamar. Agora, Deus deu a Paulo um mistério a revelar, que está no verso 26 e no verso 27. É que nós vamos trabalhar hoje à noite. E o verso 28 e 29, né, é Paulo, o ministro fiel ao ministério e ao mistério que Deus lhe deu. Então é o esboçozinho aqui dessa passagem. Então, agora, Deus deu a Paulo um mistério a revelar. Amados, vimos semana passada que Paulo foi um privilegiado e ele recebeu da parte de Deus um mistério que outrora estava oculto em Deus às gerações anteriores, né? Que ele diz aqui, ó, verso 26, o mistério que estiver oculto nos séculos e nas gerações passadas, aprove a Deus. Mas agora, Paulo diz, né? Todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, e aí diz o que é esse mistério revelado, né? A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É uma grande notícia, a revelação da riqueza, da graça, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus para com toda a humanidade, revelada, né, aos gentios. Quem são? Quem eram os gentios? O povo que não era o povo judeu. Sabemos que nas Escrituras Deus chamou um povo em Abraão, né? E a esse povo foi dado o nome de o povo de Deus, os judeus. E a esses judeus, a esse povo, foi revelado por Deus, né? Os oráculos de Deus, foi dado a ele os pais, foi dado a eles a lei,
foi dado a ele os mistérios, a esse povo específico. E os gentios era o não povo de Deus, que outrora, pelo povo de Deus, os judeus, eram desprezados, rejeitados até humanamente falando. Mas aqui Deus está revelando um mistério entre os gentios e o mistério Paulo diz, isto é o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da riqueza de Deus. Aprove a Deus salvar, miseráveis pecadores. E Cristo é realmente a revelação do mistério de Deus, na qual mesmo ele veio buscar e salvar perdidos pecadores. E aí aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo, esse homem que a ele foi dado o privilégio de revelar os mistérios de Deus, a sua palavra, ser o ministro até dos gentios, e lá em Romanos ele coloca todos no mesmo saco, podemos dizer assim. Tanto judeus, como gregos, como gentios, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, carecem da graça, da misericórdia. E Deus enviou Cristo como o Salvador do pecador. E esse mistério que outrora estava oculto é que Deus está fazendo um povo só, tirando do mundo judeus e gentios pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, e colocando num corpo espiritual que é a igreja, a qual Jesus Cristo é o cabeça, e aqueles que estão sendo salvos pela proclamação do evangelho, pela pregação da palavra, e isso estava acontecendo no mundo inteiro, a qual Paulo foi mandado para os gentios. E aonde Paulo chegava, ele pregava esse evangelho da graça com toda fidelidade, revelando a graça de Deus, o amor, a sua bondade. Então, aqueles que iam ouvindo o evangelho, iam recebendo Jesus Cristo como Salvador, iam sendo incluídos na igreja. E aqui não foi diferente em Colossos, Ali Epáfras pregou o evangelho e eles ouviram, entenderam e receberam a graça de Deus, como nós vimos. E Paulo aqui está revelando esse mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, amados, Paulo está dizendo que essas pessoas aqui, ou seja, são agora santos em Cristo Jesus. Santos porque foram separados por Deus. Ele diz no verso 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, um pecador perdido torna-se um santo no momento em que ele é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. E isso é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Efésios 2, 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E nesse momento passa a ser santo diante de Deus, de posição, salvo por Jesus Cristo. Mas aqui nós sabemos que continua a vida, e a prática, nós vamos ver mais adiante, o santo ele continua sendo santificado. Hebreus 10, 14 diz, por uma única oferta fostes aperfeiçoados. E, aliás, vamos ver, fugiu agora um pouquinho, Hebreus 10, 14. Por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre
salvação de posição, né? Quantos estão sendo santificados? Ou seja, o santo de posição e o santo na vida prática. A santificação, que é o processo, realmente, a continua, né, a salvação. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, esse mistério agora, os gentios passam a ser santos, filhos de Deus, e ainda mais, uma coisa que é revelada, é ter Cristo em vós, a presença realmente do Senhor em cada um. Isso que é especial, né? Não é uma coisa geral, mas agora passa a ser particular. É bem pessoal. Cristo em vós. E aqui, irmãos, tem uma coisa maravilhosa. A esperança da glória. Ou seja, são pessoas privilegiadas e agora tem Cristo habitando em nós, em vós. Como pode isso acontecer? É um milagre de Deus. É um mistério que agora é revelado, ou seja, cada um santo de Deus tem a presença de Cristo em suas vidas através do Espírito Santo. É individual, não é? É pessoal. Por isso que diz lá, Efésios novamente 1, 13 e 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados pelo Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia que você e eu, ou qualquer um é salvo, é a presença do Espírito de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, vá lá, Romanos, capítulo 8, e no versículo 9 ele diz, olha, Romanos 8, 9, vou um pouquinho mais lento, que eu fui chamado a atenção, que eu vou muito rápido, não dá tempo de abrir, né? Então, Romanos 8, 9, diz assim, olha, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, com E maiúsculo, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que diferencia, né, uma pessoa em Cristo e uma pessoa sem Cristo não é o fato de frequentar uma igreja, fazer parte de um movimento, ser batizado, né, ser inscrito no livro da igreja, pertencer a uma denominação. Isso, nada disso garante que você está em Cristo. O que garante a presença de Cristo em sua vida é o Espírito Santo dele, né? Está em Cristo. Ou seja, quem tem o Espírito de Cristo, esse pertence a Deus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. É bem claro. Em Cristo, com o Espírito Santo. Sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus. Então, isso é muito pessoal, é individual, é bem particular. Então, Paulo está revelando isso, né? A presença de Jesus Cristo, pessoalmente, habitando em cada um daqueles que ele predestinou, ele chamou, ele justificou. Essa garantia. Então, eu queria hoje desenvolver um pouquinho o que é ter, o que é mesmo estar, possuir, né, esse presente, essa presença de Cristo em vós, Cristo em nós, os privilégios que nós temos da presença de Cristo em nossas vidas. Primeiro, amados, né, nós estávamos no reino das trevas. Ter mesmo a presença de Cristo em nossa vida é ter Ele como nosso único e suficiente Salvador.
Ele é o nosso Salvador. A palavra de Deus diz que muitos aí estão invocando, pedindo intercessão de outras pessoas, de outros deuses. Mas a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós. E dá o nome, Jesus Cristo, homem. Né? Então, a presença de Cristo em nossas vidas é como Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Aliás, ele veio com esse propósito: buscar e salvar perdido pecador. Né? Agora que estamos nessa época natalina, Deus deu esse presente. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, é geral, mas pessoal, individual, é a presença dele em nossas vidas. Então, Paulo aqui novamente diz, né, olha, ele bota agora, em vez de nos, um mi, ele me libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. Eu estava, amados irmãos, no império das trevas, dominado totalmente pelo imperador das trevas, né? Sem mesmo esperança, sem Deus no mundo, fadado à perdição, à condenação eterna. Mas Ele me libertou e me deu uma nova vida, me transportou para o seu reino. E hoje Ele é o meu Salvador. E aí vem a declaração do apóstolo Paulo, né? Romanos 8:1. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que... Olha que presente maravilhoso. A presença livre da penalidade realmente do pecado. Então, Deus, né, nos deu esse presente, ou seja, a presença de Cristo em vós, primeiramente como o meu Salvador, o seu Salvador. Não só como Salvador, mas ele passa a ser o meu Senhor, tá? O seu Senhor. E para isso que ele veio, ser o Senhor. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Nós passamos alguns estudos atrás, né, em Filipenses, capítulo 2, e no verso 5, ele diz aqui, olha, verso 6, está falando de Cristo. Filipenses 2, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está, né? O autor da salvação, o Salvador. Mas por esse fato, Deus o elevou agora a Senhor. Ele é o Senhor de todos e de tudo. Veja, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, aqui está, né, uma revelação de Deus, da sua palavra, e ele cumpre. Jesus Cristo veio como Salvador e hoje ele conquistou o senhorio do universo, dos céus, da terra, embaixo da terra, de principados, potestades e poderes. E todo nome, aliás, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Nós estamos vendo domingo de manhã, né? A glória de Deus, que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então é para a glória de Deus. Hoje
Eu diria assim, o homem sábio, o que ele deveria fazer? Reconhecer Jesus Cristo como Salvador e o seu Senhor. Mas muitos, né, estão rejeitando a palavra de Deus. Estava vendo até um produtor aí, um homem mesmo, ele se diz ateu, produziu um documentário, um final de ano aí, ele dizendo que leu os evangelhos, leu a Bíblia e se tornou mais ateu ainda lendo a palavra de Deus. O Senhor tenha misericórdia, porque a palavra mesmo diz que não é por sabedoria humana, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura, mas é revelado pelo Senhor. Então, homens sábios, inteligentes, pessoas famosas, rejeitam Jesus como Salvador. Mas olha, Jesus é o Senhor deles. E um dia eles vão dobrar o joelho e vão confessar que Jesus é o Senhor e vão ser mesmo julgados e condenados, não mais como Salvador, mas como o Senhor. Como diz aqui, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 14, Romanos 14, verso 9. Olha que maravilha aqui. Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim, esse propósito, que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. É interessante isso, né? Jesus Cristo é o Senhor de todos os vivos e de todos os mortos. Desde o primeiro homem até o último, né? Que vai nascer nesse. Ele é o Senhor, tanto de uma pessoa que está viva como está morta. Ele diz assim, né? Por isto ele morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de vivos como de mortos. E ele é o juiz. Então, Paulo está dizendo aqui, tu, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. É ele que vai julgar, todos. Ele é o Senhor, né? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará, aliás, dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não tem escape, né? Ninguém vai mandar alguém para ir no seu lugar, não. Cada um vai dar conta de Deus. Não é melhor confessar agora como o seu Salvador. Ele está pronto para perdoar pecados, mas depois ele vai ser o juiz, é o Senhor. Então, amados irmãos, Jesus disse lá em Mateus, né? 18, 18: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, ele é o Senhor, podemos dizer assim, de posição diante de todos. Agora, dos seus filhos, daqueles que já têm Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Ele não só é o Salvador, mas ele é o Senhor. Ou seja, há um senhorio, não é, a partir do momento em que nos tornamos os seus filhos. É ele que manda. E aí vem um grande problema, até na vida do crente, do salvo, do santo, daquele que Jesus Cristo está presente como Salvador. Muitas vezes ele não é o Senhor das nossas vidas, da minha vida. Porque o Senhor é aquele que manda em tudo. E o Senhor manda e o servo obedece. Não questiona. Nós temos esse grande problema de questionar, tá, o Senhor. Então vem a grande pergunta. Ele é Senhor sim, mas ele é o Senhor verdadeiramente da minha vida?
esse homem apóstolo Paulo, ele é um bom exemplo para nós. Ele diz aqui, olha, em Gálatas, no capítulo 2, e no versículo 19, uns livrinhos atrás aqui. Gálatas 2:19, olha o que ele diz. Porque eu, Paulo, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse homem entendeu, né, que agora o viver dele é Cristo, e Cristo vive em mim como o meu Senhor, não só como Salvador, mas agora como o meu Senhor. E ele prova isso na sua própria vida, no seu próprio ministério. Né? Não mais fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Cristo que habita é o meu Senhor. É aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que desmanda. Né? E eu realmente obedeço. E Jesus fala, né? As minhas ovelhas, elas obedecem. Ouvem a minha voz e elas obedecem. E elas me seguem. Então, o senhorio de Cristo na nossa vida tem que ser notório. O problema é que nós não permitimos realmente ele ser o Senhor. E é uma luta, irmãos, tá? Que eu enfrento, que cada um de nós enfrentamos. Mas, assim, o melhor para a minha vida é deixar ele dirigir, ele mandar. Tá? A gente diz, fazer e acontecer. Deixa o Espírito Santo de Cristo trabalhar mesmo nas nossas vidas. Ele fala. Nós vamos ver a maneira que ele nos fala. Ele é a autoridade. Fazer a sua vontade, que é o melhor. Romanos capítulo 12, né? Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, porque requer sacrifício, requer sujeição, submissão. Por isso que diz, né? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. E que seja o vosso culto racional, ou seja, o meu dia a dia, a minha vida, o meu viver. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai a vossa mente, né? Pela renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos dá todas as condições de realizarmos isso. O problema está comigo, o problema está com você. É que nós não permitimos ele realmente reinar. O Senhor é o que reina, é aquele que manda. Eu estou na luta. Não, aqui é uma parte aqui da minha vida que não, aqui ninguém mexe. Esse cantinho aqui é meu. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele tem ciúme. Tem ciúme de ti, de mim. Ele gostaria de dominar totalmente. Mas a gente tem pontos que eu preciso tratar na minha vida. Você precisa tratar na sua vida com ele. Né? É pessoal, é íntimo. Então eu tenho até incentivado os irmãos a ter um relacionamento diário, permanente com o Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, é velado. Ele habita em ti, ele habita em mim. É presente, não é algo abstrato, não é presente, ele habita, ele está conosco, é garantia. Né? Mas ele é o Senhor.
realmente da minha vida? Ele é. Mas é Ele quem manda, aí já tem que ser trabalhado. Então vejam os privilégios de Cristo em vós, a esperança da glória, né? Primeiramente que Ele habita como Salvador. Ele habita como o Senhor, a presença dele. Outro privilégio que nós temos, irmãos, é o poder de Jesus em nossa vida. Porque como Salvador e como Senhor, ele já nos deu esse privilégio de nos livrar da penalidade do pecado. Mas com o poder de Cristo em minha vida, amados, ele me dá a possibilidade total, né, de me livrar do poder do pecado em minha vida. É somente com o poder de Cristo que eu posso me livrar do poder do pecado em minha vida. Se você ver aqui, nós estamos em Colossenses, o poder de Cristo, a sua e a minha disposição, nós passamos, né? Eu vou ler a passagem, Colossenses 1, 13 e 14, o poder da salvação, mas olha aqui no 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, o esplendor, né, a potência, o poder, tudo está em Cristo, nele, para ele. Então, esse poder de criação, né, de eficazmente operar, está à minha, à sua, à nossa inteira disposição para andar nesta vida, irmãos. Andar nesse mundo. Né? Ou seja, porque você e eu, como filho de Deus, temos inimigos poderosos. É até uma marca aqui nas nossas mensagens durante esses anos todos. Eu sempre digo: você tem inimigos poderosos lutando contra ti, lutando contra nós, contra a igreja. Né? Dois exteriores e um interior, interno. Sabemos muito bem, né? Os dois externos, exteriores, o diabo, o acusador, Satanás, o adversário de Deus, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Então, ele é potente e não está, como eu disse, né, sentado, descansando. Não, ele está de passear. Ele é ativo, ele é atuante, ele lança as suas ciladas, ele lança os seus dados, tem os seus ministros, os demônios, está tudo atuando aí. E a Bíblia diz que ele anda como um leão que ruge, assim, um leão faminto para devorar, para destruir. E ele anda em derredor, querendo as oportunidades, né? Porque ele é o inimigo de Deus, ele é o acusador. Ele quer desonrar a Deus através dos seus filhos. Não é um filho teu? Olha aí. Então, amados, o inimigo poderoso, né? O diabo. O mundo, o curso do mundo. O mundo é inimigo declarado de Deus. Nós estamos vendo aí tudo contra Deus, contra a sua palavra. Fique bem certo, né, que nós vivemos dias muito, até está escrito, não é para se admirar, não. É bíblico. O mundo vai de mal a pior. Nós estamos vendo um movimento mundial aí, a preparação para o domínio do anticristo.
na economia, nos costumes, na moral, tudo está sendo preparado minuciosamente, as liberdades, enfim, né? O mundo jaz no colo do maligno, jaz, está bem no colinho dele, né? O mundo jaz no maligno. E o inimigo interior, a minha carne, inimiga do espírito. Os dois são opostos entre si. Não há conciliação. Eu sempre digo, né? Você é crente e você está brigando, está em batalha, está em lutas. Você tem duas pessoas nessa só, né? A nova criatura, que é espiritual, e a velha, que é natural, que é terrena, que é humana. E não tem conciliação. Impossível. Veja, Gálatas, capítulo 5, é bom, né, ter esse verso aí, para você entender que é diário, é constante. Gálatas, capítulo 5 e verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Olha aqui o comando. Andai no Espírito. E jamais satisfareis os desejos da carne. Andar no Espírito, né? Eu jamais vou satisfazer os desejos da carne. Mas não é fácil, não, porque diz aqui, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não há uma vontade da carne, irmãos, essa não cessou. Né? Ela é bem real. A carne tem a vontade, mas o Espírito também tem vontade. E aí a quem mais eu alimentar, esse vai ganhar. Né? É lógico, tem aquela ilustração que a menina ganhou um cachorrinho, né? Bebê, um filhote. E o antigo lá, dono da casa, o velhão, quando chegou, ficou com ciúme. E começou a querer morder, a atacar. E a filha ficou triste, perguntou para o pai o que ela tinha que fazer para acabar com aquela coisa. Disse, olha, deixa de dar ração para o grande e dá ração para o novo, para te ver o que vai acontecer. O velho vai ficar fraco, né? E o novo vai crescer. Daqui a pouco, aí acabou o problema. Assim, amados, é a luta da carne contra o espírito. Quem eu estou alimentando? A minha carne, os meus desejos, as concupiscências. O mundo aí oferece, né? As vantagens, as coisas maravilhosas. Mas cabe a mim lutar e alimentar o espírito. Por isso que lá eu citei Romanos 12, 11, né? Como é que eu faço isso? Pela transformação, pela renovação da minha mente e buscar as coisas do alto, né? Pensar nas coisas do alto, me alimentar da palavra de Deus. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou ver, né? A minha sujeira, mais a gente vai deixar, nos afastar. Então é esse ponto aqui, e eu vou conseguir somente com o poder de Jesus em nossas vidas, através do Espírito Santo. Porque ele habita em mim, o Espírito de Cristo. Por isso tem a possibilidade de ter o poder para me proteger, para me livrar. O grande problema é que muitos têm a presença do Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando em si, mas não tem o poder. Lembra que Paulo fala de uma igreja que eles eram crentes, mas carnais, lá em Corinto, né? Davam mais vazão às coisas da carne.
mas do Espírito. Ou seja, então Paulo, ele até chama a atenção lá em Efésios, né? Ele diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Ah, é bom ver, né? Efésios capítulo 5, ele diz, verso 18, aqui bem próximo. Efésios 5, 18, olha. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não deixa, né, as coisas da carne te encher, te embriagar. E aqui a ilustração é essa, porque o vinho, rapidamente, ele entra na corrente sanguínea e passa a dominar. Ele domina, né? Mas diz aqui, a dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. A coisa aqui, irmãos, eu tenho que deixar, viu, o Espírito Santo me encher. Ele está pronto, ele já está presente, mas eu não deixo, eu dou vazão às coisas da carne. Mas se eu deixar o Espírito Santo me dominar, né, me encher, amados, aí sim eu vou ter o poder agora de vencer o pecado. Então, olha que privilégio, né? A presença de Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. O poder de Jesus para nos dar, né, até a possibilidade, sim, concreta de vencer o pecado. Outra coisa, temos a palavra de Jesus Cristo para nos guiar, para nos dirigir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos animar, para nos consolar. A palavra de Cristo aqui em Colossenses também, capítulo 3 e verso 16, olha, diz assim: habite, né, ricamente em vós a palavra de Cristo. Não só ter a presença, o poder, mas a palavra ricamente em vós. Veja, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amados irmãos, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Ela que está pronta, né, para nos aconselhar, nos instruir, nos dirigir. E Paulo escrevendo a Timóteo, lá 2 Timóteo 3,16, ele resume, né, toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus. E a utilidade para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação, para a instrução, a fim de que o homem, né, o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O salmista diz, né? Salmo 19, olha lá. Salmo 19 e versículo 7. Salmo 19, bem conhecido nosso, verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Sempre quando eu leio, eu falo para os irmãos, leia assim, ó. Leia assim. O que ela é, a palavra de Deus, e o que ela faz. Tá? Então diz, a lei do Senhor é perfeita, e o que ela faz? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e o que ele faz? Dá sabedoria.
aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e o que ele faz? Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, e o que ele faz? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Verdade? Nós desejamos realmente a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos crentes até pegam a Bíblia no domingo, vêm para a igreja, muitos até deixam por aqui. É sinal que durante a semana, para mim não leu, mas hoje está no tablet, né? Está no computador, está no celular, espero que leiam. Mas muitos não estão buscando, né? Não estão desejando. Como Pedro diz, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento, amadurecimento. Então, o salmista diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha a promessa que tem aqui, meu amado. Além disso, de tudo isso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, ao quê? Grande recompensa. Olha que maravilha. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Luz para os meus caminhos. Salmo 119 e 5. Então veja, privilégios que nós temos com Cristo em nós, Cristo em vós. A presença habitando como meu Salvador, habitando como meu Senhor. O poder de Jesus em nossa vida, que nos livra, né? Até do poder do pecado. A palavra para nos guiar, dirigir, ensinar, animar, corrigir, consolar. Poderia ficar a noite toda aqui. Quantos irmãos têm perdido entes queridos, até que estão aqui hoje à noite? O que é que consola? O que é que conforta? É a presença de Jesus e a sua palavra. Nós damos um abraço, damos alguma palavra, mas verdadeiramente é só o Senhor Jesus. Né? E nós temos ainda a esperança, irmão. Então, a palavra de Deus presente em nós. E finalmente, volte lá, Colossenses 1 e 27. Cristo em vós, né, a esperança da glória. Ou seja, não só a presença como Salvador, como Senhor, o poder da palavra em nossas vidas, a palavra para nos guiar, mas aqui tem a promessa. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em ti. Paulo diz, a bendita esperança. Que, amados irmãos, finalmente vai nos livrar da presença do pecado. Né? Nós já temos agora o livramento da penalidade do pecado. Temos sim o livramento do poder do pecado em nossas vidas. E finalmente, aqui tem a promessa da esperança da glória. Cristo em ti, Cristo em mim. A glorificação é que nós estamos aguardando. Paulo diz a bendita esperança, a esperança daquele dia tão especial. Eu tenho duas passagens que mostram a realidade dessa esperança, como vai acontecer. Né? Vamos ver rapidamente aqui. Romanos capítulo 8 e no versículo 29. Romanos 8, 29. Olha a presença dele, a nossa esperança, da glória, né? Diz aqui, porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre os muitos. Na eternidade, antes de você existir, Deus já tinha te conhecido, te predestinado. Tá? Eu não sei te explicar, mas é um privilégio. Como é que ele me escolheu? Como é que ele te escolheu? E ele vai fazer cada um de nós a imagem de Jesus Cristo hoje. E como é que Jesus é? É um homem na glória, mas num corpo glorioso. Tá? Igualmente nós vamos ser feitos à sua imagem. Hoje Jesus é o modelo. Está na glória, na presença de Deus, com um corpo glorioso. Os apóstolos tiveram o privilégio de ver. Ele atravessava a parede, sumia, aparecia, mas comia, bebia, subiu ao céu, foi para entre as nuvens. É um corpo glorioso. Diz aqui, olha, aos que predestinou, esses também chamou. Aquele dia, né? O dia do meu chamado, a minha salvação. E aos que chamou, ele justificou, selou com o Espírito Santo. E a esses que justificou, ele também glorificou. Já fez, está pronta a obra, mas ainda vai ser a realizada. Né? E como é que vai acontecer isso? 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51. Aqui Paulo diz, olha, eis que vos digo um mistério. Outro mistério revelado. Não é mais mistério, ele já revelou. Nem todos dormiremos, porque tem amados irmãos em Cristo que já dormiram agora, até esse ano, mas já estão lá, vendo, né, a glória de Deus, na presença de Deus. Mas nem todos dormiremos. Há alguns que não vão passar pela experiência do vale da sombra da morte. Vão estar vivos. Mas transformados, veja, seremos todos. Essa transformação é a glorificação do nosso corpo. Quando nós não vamos mais ter a presença do pecado, vamos receber um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Então isso vai acontecer, diz aqui, olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, um pisco assim. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, veja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos sabem a passagem lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, que diz como é. Jesus Cristo vai descer nas nuvens, vai trazer os que estão com ele, os que dormem. O corpo que está no cemitério, na sepultura, vai ressuscitar e vai juntar com o Espírito e vai ser transformado. No momento, né? No abrir e piscar de olhos. E nós, os vivos, os que ficarmos por acaso, né, que estamos aqui, pode ser hoje, seremos o quê? Transformados juntamente com eles. E vamos juntos subir até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Essa é uma palavra de consolação, a bendita esperança. E como acontece? Está aqui, olha, porque é necessário que este corpo de corrupção se revista de incorrupção, de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, né, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a palavra de Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo diz, onde está agora, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Veja, amados, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo em mim. A vitória nossa, né? É do povo de Deus. Que maravilhosa promessa. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo, amados irmãos, ele está mostrando aqui, volte lá, nesse trecho, que Deus deu a ele esse ministério, né, de dar o pleno cumprimento à palavra de Deus. Deus deu a ele esse mistério de revelar ao mundo Cristo em nós, Cristo em vós, a presença. E do 28 ao 29, Paulo foi fiel, a fidelidade de Paulo com o ministério e com o mistério. Veja o que ele diz aqui, olha, o qual, verso 28, nós anunciamos. Então, ele foi fiel em anunciar, em advertir, veja, a todo homem. Então, Paulo tinha, né, ele queria ir incansavelmente. Ele diz: anunciamos e advertimos a todo homem e ensinamos a todo homem em toda a sabedoria. Foi Deus que deu, né? E ele foi fiel a isso. Aí a outra coisa, a fim de que, veja, apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele vai agora, né, desenvolver o processo da santificação, chegar à perfeição. E a terceira coisa ele diz aqui, né? Eu me afadigo, versículo 29. Eu me esforço com todo o poder de Deus que opera em mim, eficazmente. Então esse homem foi fiel ao ministério, foi fiel ao mistério, anunciando, advertindo a todo homem, né? Para com o propósito de apresentar todo homem perfeito em Cristo, e com isso ele se afadigava, se esforçava o mais possível. Irmãos, essa é a lição aqui, essa parte, né, do ministério do Paulo. É o desafio para cada um de nós, a igreja do Senhor. Nós recebemos um ministério. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mistério é revelar, olha, Cristo pode habitar em um gentio, um pecador perdido. E para isso, irmãos, podemos e devemos nos sermos fiéis, nos esforçar, né? Anunciar, apresentar, afadigar. Que Deus nos ajude. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é soberano, é poderoso. Mas com essa lição aqui do apóstolo Paulo, desse ministério que ele recebeu do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, pregar plenamente. E ele fez muito bem. O mistério que o Senhor deu ao teu servo a revelar. Cristo habitando em uma pessoa. A presença de Cristo como Salvador, como Senhor, etc. Todos os privilégios, Pai. A esperança. E agora, Senhor, esse homem foi fiel ao ministério e ao mistério dado por Ti. Ele foi anunciar a todo homem. Ele tinha o desejo mesmo de ajudar até todo homem a ser perfeito em Ti. E ele se afadigava ao extremo, mas tudo pelo Teu poder.
Nos ajuda, me ajuda a imitá-lo, Senhor. E se nessa noite alguém que não sabia, mas a possibilidade de Cristo habitar em ti, e Ele faz isso te tirando das trevas, trazendo para a luz. Ou alguém que está nos ouvindo, Senhor, faça essa obra. Presente de Natal melhor que alguém poderia receber. Cristo em vós, a esperança da glória. Abençoa, Pai, cada um nessa noite. Obrigado. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se Deus permitir, estaremos aqui na sexta-feira, para o culto de Natal. Uma boa noite a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.